Imagine que você finalmente conseguiu acesso a um arquivo ultra secreto que ficou trancado por 50 anos. Suas mãos tremem levemente enquanto você abre a pasta de papel pardo, esperando encontrar nomes, datas e locais de operações clandestinas. Mas ao virar a capa, você encontra algo muito mais perturbador do que qualquer segredo escrito. Você encontra o vazio. Uma página em branco, sem manchas, sem tinta, sem nada. E isso é muito mais perigoso do que qualquer palavra que poderia estar ali. A maioria das pessoas pensa que a censura governamental se parece com aquelas tarjas pretas grossas que cobrem nomes e frases sensíveis. Nós nos acostumamos a ver documentos da CIA ou do FBI cheios de tinta preta, indicando que algo foi escondido. Mas a tarja preta é uma admissão. Ela diz: aqui havia algo que você não pode ver. O verdadeiro segredo, o nível mais alto de ocultação, não deixa rastro. É o apagamento perfeito. Nos corredores da inteligência, isso é conhecido como saneamento estéril. Quando uma informação é tão vital, tão perigosa ou tão incriminadora que nem mesmo a existência do segredo pode ser admitida, a página não é censurada. Ela é removida. Ou pior, ela é substituída por um papel intencionalmente em branco, inserido durante a encadernação original, para que a numeração das páginas continue fazendo sentido, enganando qualquer auditor que verifique o arquivo décadas depois. Existem milhares de caixas em depósitos governamentais ao redor do mundo, de Washington a Moscou, onde a história de pessoas reais foi substituída por esse silêncio branco. Não estamos falando de erros administrativos. Estamos falando de vidas inteiras, experimentos médicos e acordos políticos que foram transformados em nada. O espaço em branco é um abismo onde a verdade foi atirada para morrer, e ninguém sabe o que estava lá antes da queda. Para entender a gravidade disso, precisamos mergulhar na burocracia do esquecimento. Como é possível apagar alguém da existência usando apenas papel e burocracia? O que vou te contar agora é como o sistema funciona por dentro, e por que historiadores e caçadores da verdade têm pavor de encontrar uma página limpa. Prepare-se, porque a partir de agora, vamos entrar no coração do vazio. O processo de criação de uma página fantasma começa muito antes do arquivo ser armazenado. Durante a Guerra Fria, especialmente em projetos como o MKUltra ou operações de mudança de regime em países estrangeiros, os relatórios eram escritos em camadas. Havia o relatório operacional, que continha os fatos crus, e o relatório sanitizado, destinado ao arquivamento oficial. Mas existia uma terceira categoria, raramente discutida, chamada de arquivo sombra. Quando um agente ou um cientista se tornava um problema, ou quando um experimento falhava de forma catastrófica resultando em mortes civis inexplicáveis, a ordem não era apenas destruir o documento. Destruir levanta suspeitas. Se um arquivo tem a página 4 e depois a página 6, alguém vai perguntar onde está a 5. O protocolo exigia a reescrita da narrativa. Datilógrafos com credenciais de segurança altíssimas eram instruídos a redigitar relatórios inteiros, omitindo parágrafos cruciais e ajustando o espaçamento para que o texto terminasse exatamente no final da página anterior, ou para que uma página inteira fosse ocupada por informações irrelevantes que pudessem ser descartadas depois, deixando um vácuo que parecesse um erro de impressão, e não uma ocultação. Em casos extremos, a técnica do white space era usada. Isso envolvia o uso de tintas simpáticas ou químicas que degradavam com o tempo. O que parecia um relatório completo em 1960, ao ser aberto em 2024, apresentaria páginas inteiras onde o texto desapareceu quimicamente, deixando apenas o papel amarelado. Isso permite que a agência alegue deterioração natural, livrando-se de qualquer responsabilidade legal. É a negação plausível elevada à forma de arte. Eles não esconderam a verdade, o tempo a apagou. Ou pelo menos, é isso que eles querem que acreditemos. A página em branco não é ausência de dados, é a presença de uma mentira estrutural desenhada para durar séculos. Mas o aspecto mais aterrorizante não é a técnica, e sim o impacto humano. Existem casos documentados de famílias que buscaram informações sobre parentes que serviram em divisões especiais ou que foram internados em hospitais militares psiquiátricos, apenas para receberem pastas cheias dessas páginas brancas. Imagine a angústia de uma filha procurando a verdade sobre o que aconteceu com seu pai, se ele morreu em combate ou se foi usado como cobaia. E a resposta oficial do governo é um maço de papel sem uma única palavra. Psicologicamente, isso é uma arma. O silêncio do Estado é absoluto.
Em um caso famoso, pesquisadores que investigavam o programa de armas biológicas em Fort Detrick encontraram uma sequência de 10 páginas em branco no meio de um diário de laboratório. A numeração das páginas estava correta, a encadernação intacta, mas o conteúdo daqueles dias específicos, dias em que houve um surto de doença em uma cidade vizinha, simplesmente não estava lá. Não havia marcas de rasura. O papel era o mesmo do resto do caderno. A conclusão lógica é aterrorizante. O cientista foi instruído a pular aquelas páginas enquanto escrevia, ou o caderno foi falsificado posteriormente com uma precisão cirúrgica para remover aqueles dias da história. Isso cria o que os especialistas chamam de não pessoa ou não evento. Se não está no papel, para a burocracia, nunca aconteceu. As vítimas perdem sua voz, seus sofrimentos são invalidados e os perpetradores continuam protegidos pelo escudo impenetrável do nada. É o apagamento da memória coletiva. Quando você remove a prova do crime, você remove a existência da vítima. A página em branco grita em silêncio, ecoando o destino daqueles que foram considerados inconvenientes demais para existirem na história oficial. E se você acha que isso é uma relíquia do passado, da era do papel e da máquina de escrever, você está enganado. A era digital trouxe o conceito do apagamento perfeito para um nível de sofisticação que Orwell jamais poderia ter imaginado. Hoje, não é necessário substituir fisicamente uma folha de papel. Bancos de dados governamentais e servidores de agências de inteligência possuem rotinas de limpeza automatizadas. Um arquivo digital pode ser corrompido intencionalmente. Metadados podem ser alterados para mostrar que um documento nunca existiu ou que foi criado em uma data diferente. O equivalente moderno da página em branco é o erro 404, em um servidor interno ou um arquivo que, ao ser aberto, exibe apenas código binário sem sentido. Pior ainda é a técnica de saturação de ruído. Em vez de deixar o espaço em branco, que chama a atenção pela ausência, os sistemas modernos preenchem o espaço, onde estariam as informações cruciais com dados inúteis, logs de sistema irrelevantes ou cópias de manuais públicos. O analista que procura a verdade não encontra um vazio suspeito. Ele encontra um palheiro gigante de tédio burocrático, onde a agulha foi desintegrada molecularmente. A manipulação é invisível. Se no passado precisávamos de peritos em papel e tinta para detectar fraudes, hoje precisamos de arqueólogos digitais capazes de encontrar fragmentos de dados em setores deletados de discos rígidos destruídos. A pergunta que fica não é mais o que eles apagaram, mas sim o que nós estamos vendo agora que já foi manipulado. A realidade documental tornou-se fluida. Se o governo decidir hoje que uma operação nunca aconteceu, com alguns comandos de teclado, todos os registros, e-mails e logs de acesso podem ser revertidos ao estado zero. O apagamento perfeito agora é instantâneo, limpo e, o mais assustador de tudo, reversível apenas para aqueles que detêm as chaves mestras do sistema. Nós vivemos na era da impermanência da verdade. A página em branco é o monumento definitivo ao poder absoluto. Ela nos lembra que a história não é feita apenas do que é lembrado, mas também do que foi meticulosamente escolhido para ser esquecido. Quantas descobertas, quantos crimes e quantas vidas estão escondidas no branco dos arquivos oficiais? Talvez nunca saibamos. O que você faria se descobrisse que um período da sua própria vida foi apagado dos registros? Se você chegou até aqui e quer mostrar que não faz parte do esquecimento, comente a palavra fantasma aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever para desvendar o próximo mistério.